Era o início da tarde, e o cenário era dominado pelas escarpas íngremes que compõem uma determinada região costeira de Land's End, no sudoeste da Inglaterra. O viajante havia chegado àquele ponto extremo, onde o continente parecia se dissolver no oceano revolto, acompanhado de sua esposa e de um amigo local, que gentilmente os levara para conhecer a majestade agreste do lugar. Assim que desembarcaram, seus acompanhantes, inclinados no veículo, engajaram-se numa conversa tranquila e acenderam seus cigarros, aproveitando a pausa para relaxar. O viajante, no entanto, sentiu-se irresistivelmente atraído pela borda do precipício, buscando uma vista desimpedida do mar agitado que bramia lá embaixo e dos contornos rochosos da paisagem. Foi ali, enquanto observava a vastidão azul e cinzenta, que a quietude daquela tarde se quebrou. Para sua absoluta surpresa, começou a distinguir um discreto, mas crescente, ruído. Parecia o som sutil de uma turbina em processo de rotação, um som que, embora baixo, vibrava com uma frequência estranha. Quase simultaneamente ao som, sentiu um forte e repentino deslocamento de ar à sua esquerda, um sopro poderoso que parecia vir do nada. Ao se voltar, o que viu desafiou imediatamente a lógica e o ambiente. Flutuando a poucos metros da borda do penhasco estava uma pequena nave, de um design singularmente familiar, ainda que jamais vista na realidade. Era estranhamente parecida com aquelas representações fantásticas encontradas em desenhos animados de ficção científica mais antigos, um artefato voador de dimensões reduzidas. Dentro dela, sob uma escotilha que se assemelhava a uma abóboda de vidro ou material translúcido similar, estava sentado um ser. A impressão imediata era de que se tratava de uma figura parecida com um homem, embora com características notavelmente distintas. O ser era completamente destituído de cabelo e, pelo que podia perceber do seu dorso para cima, guardava uma semelhança básica com a forma humana. Contudo, a cor de sua pele parecia instável, oscilando entre tonalidades de branco, amarelo e rosa, uma variação que poderia ser um mero reflexo ilusório da luz solar na superfície daquela cúpula, mas que adicionava uma camada de estranheza à cena. Era visível também que havia espaço de sobra dentro da nave, como se ela fosse projetada para acomodar mais 3 ou 4 ocupantes, apesar de haver apenas o piloto ali. Diante do inusitado da aparição, o viajante instintivamente virou a cabeça na direção do carro, onde seus acompanhantes ainda conversavam, alheios a tudo. Embora olhassem ocasionalmente na direção dele, estavam imersos em seu diálogo e não demonstravam o menor sinal de perceber o artefato flutuante a poucos metros de distância. Essa observação trouxe a compreensão súbita de que o que estava presenciando não era um evento para ser compartilhado pela realidade comum. Tratava-se de uma faixa de realidade específica, que havia aberto uma sutil janela de acesso, permitindo apenas a sua consciência testemunhar aquele encontro. Outras pessoas que estavam mais distantes no local também pareciam totalmente alheias ao que pairava silenciosamente sobre o abismo. Finalmente, o viajante fixou toda a sua atenção naquele ser, que lhe retribuiu o olhar com uma expressão que se podia decifrar como um sorriso discreto e complacente. Foi então que a comunicação ultrapassou a barreira física. Uma voz, clara e ressonante, ecoou não no ar, mas em algum ponto muito próximo ao ouvido esquerdo do viajante, como se fosse transmitida diretamente para o seu interior, ignorando a acústica externa. A mensagem era intrigante e profunda, vinda de um lugar desconhecido. Fomos e somos companheiros irmãos da experiência Grom. Isso significa algo para a sua condição humana? O mistério havia começado, e a promessa de um passado esquecido flutuava sobre o penhasco de Land's End, aguardando ser desvendada. O viajante, pego totalmente de surpresa pela voz que ecoava em sua mente e pela insólita presença do ser, reagiu de maneira instintiva e lenta. Moveu a cabeça de um lado para o outro, um gesto que, na linguagem humana, pretendia expressar uma negativa clara como resposta.
O ser, no entanto, que parecia compreender a natureza complexa da comunicação humana e mental, interpretou o movimento com precisão. Pelo que aprendi a conhecer dos humanos inteligentes, você está me dizendo que não, é isso? Estamos interligados. Pode pensar que eu escuto, tornou a dizer a voz mental com uma calma que contrastava com o turbilhão emocional do observador. Por alguns segundos, o viajante permaneceu hesitante, procurando um modo adequado de interagir naquela circunstância totalmente fora do comum. Enquanto tentava se recuperar da surpresa inicial e encontrar o equilíbrio perante o inusitado da situação, a voz retornou com uma solenidade ainda maior. Saudações, ó meu irmão de outrora, e daqui o faço repetindo o lema da nossa família Val. Você se recorda? Novamente, o viajante começou a balançar a cabeça negativamente, mas antes que o movimento se completasse, percebeu que o gesto era inútil e desnecessário. O diálogo não exigia respostas orais. Ainda assim, balbuciou o mais discreto não que jamais proferira, uma resposta quase inaudível, mas que serviu como confirmação de sua ausência de memória. O ser sorriu, um gesto mais perceptível agora, e levantou uma das mãos em sinal de cumprimento. O viajante notou mais uma vez um detalhe físico peculiar. A luva que cobria a mão parecia um tanto desproporcional em relação ao resto da composição corporal que ele conseguia distinguir sob a cúpula de vidro. Com a mão erguida, o ser proferiu a saudação completa. Saúdo você, meu irmão de parceria, na tolerância construtiva dos que buscam. O viajante, por sua vez, fez um sinal de respeito por meio de um leve movimento de cabeça, enquanto sua mente processava o teor profundo e enigmático daquela saudação. O ser continuou a explicar a importância daquelas palavras. Saiba que a nossa família muito demorou para construir esse lema, um lema que as demais jamais conseguiram apropriar, em especial a de El Luzbel, que terminou se transformando em comandante de um conflito jamais pretendido por ele. A menção à família Yel e ao nome que ressoava com a história cósmica trouxe uma dimensão de vastidão temporal ao encontro. O ser sugeriu que se a família Yel tivesse internalizado mentalmente o lema da tolerância construtiva, se tivesse absorvido a sensação da busca pela verdade, uma faculdade que já era difícil de despertar nos psiquismos de ambas as famílias naquele tempo primordial, talvez o curso dos acontecimentos cósmicos pudesse ter sido radicalmente diferente. O ser explicou que na família Val, o despertar para a busca da verdade era acompanhado pelo lema, o que garantia que tudo de novo que era descoberto era tratado de modo distinto do que os seus irmãos de busca, os Yel, costumavam fazer com seus próprios focos de estudo. A saudação fora feita daquela maneira específica porque até aquele presente momento, para bilhões de seres que se envolveram no contágio de uma antiga rebelião, o lema da família Val ainda era utilizado como um selo emblemático de um tempo, um marco em relação ao qual todos precisavam evoluir. Muitos, lamentavelmente, ainda não haviam conseguido avançar, paralisados pela doença que surgira naquele passado remoto. O ser indagou: "Você me compreende?" E com mais convicção, o viajante respondeu mentalmente: "Penso que sim." Essa troca mental, este reconhecimento de uma linhagem e de um conflito que remontava à antiguidade cósmica, fixava o viajante em uma nova e dramática realidade, onde o presente na costa inglesa era apenas uma fina película sobre um passado profundo. Com a confirmação mental do viajante, o ser a bordo da pequena nave sorriu novamente, e num movimento coordenado, inclinou a cabeça para o lado esquerdo, apontando na direção do mar, como se indicasse um lugar distante no horizonte vasto. A narrativa continuou, revelando a conexão ancestral entre os dois. Estivemos juntos, durante muito tempo, desde que aportamos neste planeta como membros da família Val, disse a voz na mente do viajante. A chegada deles à Terra, explicou o ser, estava intrinsecamente ligada à necessidade de preservação e sobrevivência após o conflito primordial. Fomos parceiros na nossa base, uma base que hoje se encontra como uma cidadela flutuante e astralizada, continuou. Essa transformação em uma cidadela etérea fora um meio encontrado por aquela família para poder atravessar e sobreviver aos dias difíceis do passado planetário.
um tempo anterior à grande inundação e ao degelo que remodelaram a face do mundo. A profundidade das revelações sobre o passado planetário e a existência de bases ocultas e dimensionais era imensa. O ser prosseguiu, oferecendo-se para desdobrar a história por completo. Explicarei tudo o mais, desde que você assim me autorize, pois há muito que precisamos ajustar para os tempos que já se aproximam e para o qual você precisa estar melhor preparado. A revelação central não era apenas sobre o passado, mas sobre a preparação para o futuro iminente. Aquele encontro em Land's End não era casual, mas sim um momento planejado há milênios, parte de um despertar coordenado. A proposta do ser era clara: estabelecer um elo psíquico mais estável para facilitar a transferência de conhecimento. Posso ajustar a sintonia entre nós dois para que a parceria que planejei possa melhor ser explicada e para que você avalie? Diante da magnitude da proposta e da urgência implícita nas palavras, o viajante não hesitou, embora mal pudesse articular a resposta. Ele respondeu com a mais simples e fundamental das afirmações mentais. Sim. Essa foi a única palavra que conseguiu transmitir, um consentimento que selava o pacto para o resgate de uma memória perdida nas brumas do tempo. O ser, em reconhecimento, fez um novo e breve movimento com a cabeça, como uma saudação de aceitação. Imediatamente após receber o consentimento, a pequena nave começou a descer. Ela se moveu quase até o limite do nível do mar, e então começou a se afastar, dando a impressão de que estava submergindo lentamente, como um submarino futurista, desaparecendo na vastidão do oceano. O viajante permaneceu à beira do precipício, respirando fundo, processando o turbilhão de informações e a singularidade da experiência. Enquanto a nave sumia, ele sentiu uma estranha e inconfundível sensação física em sua testa. Era como se algo estivesse pressionando repetidamente 2 pontos específicos, os quais no momento pareciam se localizar logo acima de cada uma de suas sobrancelhas. Essa pressão sutil, mas persistente, era o indício físico do ajuste de sintonia que havia sido solicitado e concedido, o sinal de que a parceria estava ativada. Nos dias subsequentes que passou em Inglaterra, o viajante não percebeu mais nenhuma aproximação ou manifestação daquele ser singular. A vida parecia ter voltado à sua normalidade aparente, mas a sensação da pressão na fronte e a memória vívida do encontro permaneciam. A jornada de volta do viajante começou, e a transição da realidade inglesa para a do seu lar seria longa. Partindo de um grande aeroporto europeu em direção a Lisboa, com destino final à sua região de origem no continente americano, ele se encontrava instalado em seu assento no avião, aguardando que a aeronave, presa numa longa fila de espera, pudesse finalmente alçar voo. Foi nesse momento de limbo, de cochilo da consciência, que o reaparecimento ocorreu, mas de uma forma completamente diferente. O ser de Land's End apresentou-se novamente, não mais como uma figura física em uma nave, mas como uma presença interna e mental. A experiência era diferente. O ser parecia agora estar registrado em algum arquivo profundo da mente do viajante, e aquele registro começava a ser acessado. Era como se um filme estivesse sendo retirado de um arquivo mental e reproduzido em cores vívidas, narrando todo um contexto existencial sobre o qual o viajante, em sua condição atual, nada sabia. Ali, naquele momento suspenso entre a Inglaterra e o continente americano, começava a se consolidar uma parceria que permaneceria ativa e atuante. A parceria, como pôde ir deduzindo com o passar do tempo, estaria disponível ao psiquismo humano do viajante até que a tarefa esclarecedora fosse completamente realizada. O filme mental que era projetado em sua consciência trazia consigo informações cruciais sobre o espírito que o animava, sobre a sua verdadeira identidade cósmica. A narrativa revelava que, como consequência dos episódios que seriam narrados, a individualidade espiritual do viajante havia se libertado de uma condição específica. Esta condição, classificada como semi-demo, marcava os corpos da família Val desde que esta havia aportado na Terra, sendo uma circunstância direta da antiga rebelião. Ao se ver livre dessa herança ancestral, o espírito mergulhou por fim no gênero Homo,
que àquela época, por volta de 17.000 anos antes do presente, já se encontrava plenamente desperto para a racionalidade e o progresso espiritual. A transição de uma linhagem cósmica para a natureza humana foi, portanto, um ponto de inflexão na trajetória daquela consciência. Essa revelação íntima e profunda sobre sua própria origem serviu como um dos principais catalisadores para o viajante se dedicar à revelação das narrativas oferecidas pelo ser de Land's End. O mais surpreendente era a percepção de que sua história pessoal não era única. Ela obedecia ao mesmo roteiro de centenas de outras pessoas com as quais teve o privilégio de se encontrar ao longo da vida, indivíduos que carregavam em si o peso e a glória de um passado cósmico semelhante. Existia a convicção de que, ao expor estes fatos até então ocultos, muitas outras consciências, ao tomarem contato com a história, poderiam se sentir identificadas com alguns dos painéis que seriam apresentados. Na verdade, o alcance da narrativa era muito maior do que apenas o círculo de conhecidos do viajante. A história que começava a ser desvendada respondia pelo pano de fundo cósmico-espiritual da jornada evolutiva de algumas poucas dezenas de milhares de individualidades espirituais que ciclicamente estavam reencarnando na Terra. Estas individualidades, conhecidas como os exilados de Capella, ainda se encontravam presas ao ciclo terrestre, e suas histórias se cruzavam com a que estava sendo revelada. Além disso, a narrativa tocaria em milhões de outras individualidades, também exiladas no planeta, mas cuja origem Sidemol se encontrava em outros rincões existenciais, diferentes dos mundos de... Os outros motivos que impulsionavam a revelação desta vasta epopeia cósmica diziam respeito aos inúmeros painéis temporais e aos contextos diversos que ainda permaneciam completamente desconhecidos para a cultura humana. Estes painéis correspondiam exatamente a uma lacuna cronológica, cheia de imprecisões na história do planeta, cujos mosaicos complexos e multifacetados agora começariam a desfilar na consciência do viajante. Tratava-se de preencher um vazio histórico, de dar sentido a eventos que até aquele momento haviam sido negligenciados ou mal interpretados. Com a consciência agora inteiramente fixada na condição humana, o viajante decidiu que deixaria, doravante, a critério apenas daquele ser de Land's End e da inteligência superior que o guiava, a condução da narrativa dos fatos e das recordações. Ele se limitaria a intervir minimamente, talvez apenas para adicionar esclarecimentos pontuais e atualizados, sempre que estes fossem necessários para melhor contextualizar aspectos da história. O viajante sentia-se na altura dos registros iniciais daquela narrativa, como se estivesse retomando o curso dos fatos relativos às diversas famílias cósmicas, que, em decorrência dos desdobramentos de um antigo levante, foram forçadas a se exilar no planeta Terra. Ali, suas consciências pessoais permaneceram, investidas na natureza humana, até os tempos atuais. Os poucos seres que ainda permaneciam sem ostentar a natureza humana, mantendo a condição original com que chegaram, eram exatamente alguns dos personagens centrais da história que estava sendo rememorada. Esses seres optaram no passado remoto por participar de uma complexa operação de camuflagem, com o objetivo fundamental de salvar e preservar algo do que originalmente aportara no planeta. Aquilo que precisava ser preservado era o quartel-general de um levante e o seu confuso legado, um fardo que finalmente começava a ser exposto àqueles que herdaram o problema, ainda que a maioria da humanidade ignorasse sua existência. O viajante cedia, naquele momento, o espaço psíquico necessário para que o foco de uma outra consciência pudesse atuar. Essa consciência, que jamais se investira plenamente nas experiências e limitações humanas, poderia assim relembrar e reviver o que julgasse essencial, seguindo os critérios e parâmetros de sua própria narrativa. O processo era de profunda sinergia. O ser de Land's End, com sua perspectiva cósmica e tecnológica singular, coordenava a recuperação das memórias. O viajante humano atuava como o receptáculo e o tradutor, a ponte entre o passado longínquo e a compreensão presente. Essa inteligência externa, situada além da condição humana, tinha acesso a contextos e culturas que a vida terrestre jamais havia vislumbrado. O propósito final era a elucidação de um pano de fundo histórico que, até então, havia permanecido incompreendido em relação a certos contextos e painéis da epopeia da espécie humana neste mundo. A narrativa se desdobraria a partir de agora com a fidelidade possível de um relato traduzido, carregado da profundidade e do mistério de um tempo em que as raças intermediárias, detentoras de um padrão psíquico avançado, coexistiam com o gênero Homo, ainda inocente, mas já desperto para a racionalidade. A jornada que se iniciava a partir daquele reajuste de sintonia em Land's End
era um mergulho corajoso na pré-história cósmica do planeta. A história não era de autoria do viajante, mas de um autor situado em um outro contexto, onde a vida se expressava com as cores de uma cultura alienígena e com um nível tecnológico que transcendia o atual conhecimento humano. O processo de despertar e coordenação daquelas recordações era lento e gradual, como um filme colorido com comentários elucidativos, processado na mente do viajante em intervalos irregulares de tempo, coordenado por uma força alheia à sua própria vontade consciente. Este filme revelava o papel essencial das famílias de origem sideral, como a Val e a Aiel, na composição do destino terrestre. As informações que surgiam daquela fonte complementavam, aprofundavam e davam seguimento aos eventos de uma grande rebelião e aos efeitos que até hoje determinam os fluxos dos acontecimentos na Terra. Mais especificamente, narrava as trajetórias dessas famílias até o exílio forçado no planeta e as consequências dramáticas desse aporte. A narrativa impunha uma observação imperiosa. Os personagens principais, em seu tempo original, não ostentavam a natureza humana como é conhecida hoje. Eram raças intermediárias, representando um marco evolutivo situado entre o gênero Demo, em suas expressões mais recentes, e o gênero Homo, que já detinha o senso desperto da racionalidade. O foco era, portanto, em seres detentores de um padrão psíquico muito próximo ao dos humanos atuais, mas fundamentalmente distintos em sua constituição original. A história que se revelava prometia ser contínua e complexa, com desdobramentos que se estenderiam até a reintegração da Terra ao convívio com o circuito de intercâmbio cósmico no qual o planeta se encontrava inserido há tanto tempo. O reencontro à beira do precipício de Land's End não foi um evento isolado, mas o sinal de que o tempo de espera havia terminado. Era um momento de desatar os nós do passado para que o futuro pudesse ser compreendido. O legado do conflito, a busca pela verdade e o lema da tolerância construtiva eram chaves que, uma vez aceitas mentalmente pelo viajante, abriram as portas para um conhecimento que transformaria a percepção da história da humanidade. O universo vasto e misterioso finalmente começava a falar através de uma parceria planejada há 22 mil anos, revelando um mapa esquecido da epopeia terrena.